Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma pena não poder estar aí para poder abraçar todos que eu conheço, fazer novas amizades. Mas aqui de onde eu estou, do meu escritório, a gente pelo menos vai poder fazer aquele bate-papo tão legal que a gente faz toda vez que eu vou aí. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio e vamos lá, sem muitas delongas, né, como dizem. O tema de hoje é um tema que foi definido bem no início do ano, mas devido às circunstâncias acabou sendo algo curioso e até interessante para mim, devido a algo que me aconteceu no mês de fevereiro. E o tema de hoje é sobre as diversas vidas, ou seja, o termo que Kardec cunhou foi a pluralidade das existências. Se nós formos pensar bem, existe uma existência só. Desde que nós fomos criados e colocados aqui como um espírito, ou seja, um ser consciente. Quando eu falo aqui, não estou querendo dizer exatamente esse planeta, porque muitos de nós sabemos que nós viemos, a maior parte de nós viemos de outro para cá. Mas quando nós fomos criados como espíritos, com consciência, a gente só tem uma existência. E não vai ter a desistência, desistência não seria o termo correto, mas nós não iremos simplesmente desaparecer algum dia. Nós somos seres que a gente usa a terminologia de infinitos. A gente teve um início e a gente não vai ter fim. Deus, usamos a terminologia que Deus é eterno, né? Não tem início nem fim para o nosso entendimento, ok? Mas Kardec, naquela época, as pessoas já não acreditavam em espíritos. Hoje em dia, até os espíritas, muitas vezes, ficam naquela dúvida, aqueles que ainda estão no início, né? Pô, mas será que existe mesmo? Será que depois que eu morrer, eu não vou morrer de verdade? Há muito disso, né? Tem pessoas que às vezes elas têm aquela 90% acredita, mas 10% fica naquela duvidazinha. Então imagina na época de Kardec. Então ele utilizou esse termo de pluralidade de existências, na verdade, no sentido de que nós temos uma pluralidade de experiências nas dimensões mais densas, né? Nas dimensões mais de baixo, vamos dizer assim. Essa dimensão que nós estamos não é a mais densa, nós sabemos, se nós pegarmos planetas que são primitivos, a gente sabe que lá a densidade da matéria é muito maior. E isso reflete nos corpos. A gente vê que são corpos um pouco mais rústicos, né? Um pouco menos, digamos assim, aperfeiçoados ou menos bonitos do que o que nós temos hoje. Mas como eu havia dizendo, né, no mês de fevereiro a minha vida mudou. A minha mãe foi viajar, ela foi conhecer o Papai do Céu. E eu estou comentando isso para vocês entenderem que nós estamos aqui para o aprendizado. Nessa semana da Páscoa, a minha irmã, que mora aí em Sorocaba, e eu moro aqui mais próximo de São Paulo, em Santa Isabel, ela veio, né, nos visitar. E na sexta-feira, que foi feriado, eu olhei o jardinzinho da frente de casa. E ele estava cheio de florzinhas ali já que caíram, florzinhas bem secas, e outras não. E eu estranhei isso, porque eu não entendo de nada que tenha a ver com jardinagem. Mas por a gente estar na primavera, né? Para mim é estranho aquelas florzinhas estarem secas, não terem, aliás, as folhas estavam secas, tem poucas flores. E eu pensei, poxa, eu preciso dar um jeito nesse jardim. Na hora até pensei, pô, minha mãe ia gostar. Mas, na verdade, o principal fato que me moveu a fazer isso não foi exatamente a minha mãe, que espero que esteja bem, que nem esteja pegada a gente aqui, que siga o caminho dela, que faça as coisas que precisa, que vá rever os amigos, rever o pai e a mãe que há décadas ela não via. Espero que esteja com outros afazeres lá em cima. Embora a gente saiba que muitas vezes as pessoas que desencarnam recentemente às vezes estão até dormindo, né? A gente saber o que está acontecendo é difícil.
Mas enfim, eu me dei conta que eu precisava cuidar daquele jardinzinho, mas não pela minha mãe, mas sim pelas plantinhas, que são também entidades vivas. Elas têm alimentação, elas respiram de forma diferente da nossa, mas enfim, estão vivas. E eu precisava cuidar daquelas plantinhas. Talvez elas estejam ressequidas, né? Ressecadas, não sei qual é o termo correto, mas talvez elas estejam dessa forma, né? Meio moadinha, por falta do amor que a minha mãe dava a elas quase todas as semanas. Tava ali mexendo, tava ali podando, tava ali limpando. E aí, enquanto eu estava fazendo esse trabalho que eu nunca havia feito na minha vida, eu comecei a pensar, poxa, uma coisa que eu aprendi nessa encarnação, uma coisa nova que eu aprendi. E eu comecei a olhar para trás e comecei a me lembrar que eu aprendi a mexer com elétrica e eu trabalho com informática. Mas eu sei mexer com a parte elétrica, sei fazer instalações e tantas outras coisas que eu aprendi quando eu era criança, já quase adolescente. Aprendi música, meu pai tinha uma orquestra, aprendi a tocar alguns instrumentos, sei tocar até hoje, instrumentos de sopro. E comecei a fazer uma retrospectiva das coisas que eu aprendi e que venho aprendendo. Através do YouTube eu assisto muita coisa sobre física quântica, assisto muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, assisto muito sobre alimentação. Então eu percebi que nessa encarnação eu tenho me preocupado muito mais em aprender. Que é exatamente essa a função da pluralidade de existências que a gente fala. A gente vem aqui sempre para aprender, aprender. Um dia a gente aprende uma coisa, outro dia a gente aprende outra. Outras vezes a gente reforça algo que a gente já aprendeu, mas a gente se especializa nisso. E eu não estou falando apenas de aprender coisas que nós podemos transformar em profissão, mas principalmente aprender as coisas que têm a ver com os sentimentos. Aprender a ter mais tolerância, que na verdade não é nem o correto, né? O ideal, nós não deveríamos tolerar as pessoas. Deveríamos entendê-las e amá-las. Entender não exatamente o porquê que elas fazem isso, mas entender que todo mundo está no estágio, né, de aprendizado, de entendimento. A gente sabe, provavelmente alguns de vocês já passou por isso, muitas vezes a gente tem a vontade de fazer coisas, mas no momento a gente não consegue. É difícil até de explicar, né? Porque, pô, se a gente sabe o que a gente tem que fazer, se a gente quer fazer, por que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática? Coisas que precisaria de psicólogos, né? Para poder explicar o porquê que nós ainda somos assim. Mas, enfim, o aprendizado principal que nós precisamos nos preocupar aqui é o aprendizado dos sentimentos. Cuidar daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos também, porque o que a gente pensa acaba se tornando sentimento, e os nossos sentimentos eles são convertidos em ações. Então nós precisamos vigiar muito aquilo que a gente pensa e perceber aquilo que a gente está sentindo dos nossos pensamentos e evitar de colocar em prática, se nós percebermos que são coisas ruins. A gente sempre ouve falar na reforma íntima e a gente sabe que não vai conseguir de uma hora para outra. Hoje em dia, com o advento, né, desse assunto que todo mundo fala sobre a transição que nós estamos passando, né, de um tipo de uma classificação de planeta para outra, isso eu nem diria mais hoje em dia. A meu ver, eu não acho que nós estamos em um planeta de provas e expiação. Nós estamos no intermediário. Nós somos provas e expiações, mas também já somos regenerador. Se nós pegarmos a tabela das cores, a gente vê que do vermelho para o amarelo não é um pulinho. Existem nuances, né? Existem outras variações do vermelho que vai se transformando aos poucos no amarelo até chegar no amarelo realmente puro, aquele amarelo do arco-íris. Essa transição, quando eu estou ali no meio, naquela cor ali, que seria um laranja, eu posso dizer que eu sou amarelo? Eu posso dizer que eu sou vermelho? Não.
Nós somos um conjunto dessas duas cores. E é o momento que a gente passa hoje. E a gente vê isso, essas coisas dos planetas regenerador, quando a gente encontra pessoas que já são pessoas mais calmas, que têm já um nível intelectual bem mais avançado, e eu estou falando na questão dos sentimentos, não intelectual de matérias que a gente aprende na escola, não é disso que eu estou falando, ou de capacidade de raciocínio, mas é intelectual no sentido da pessoa conseguir prover melhores sentimentos daquilo que elas pensam. E a gente pode fazer essa prática de controlar os nossos pensamentos com a meditação. Eu sempre fiquei na dúvida, durante muitos anos, o que era, sempre tive vontade de fazer para experimentar. Hoje em dia eu faço. Mas eu sempre fiquei pensando, o que é meditar? E aí você escutava uma pessoa falando, era uma coisa, você escutava outra pessoa falando, era outra. E a maior parte delas falava que meditar é ficar sem pensar. Aí eu fiquei, nossa, mas como que alguém pode ficar sem pensar? É quase impossível. Hoje em dia a gente sabe que isso não existe. Os nossos pensamentos, eles estão sempre ali. Você pode ignorá-los ou não, mas sempre há pensamento. A sua mente sempre está ali trabalhando. Então, hoje em dia eu faço meditação, é uma coisa bem legal. E com qual intuito eu faço isso? Com o intuito de perceber meus pensamentos. Porque quando ali você está de olhos fechados, meditando, você começa a sentir o silêncio, mas daqui a pouco vê uma coisa na sua cabeça. Aí no início você fica desesperado, você pensa, nossa, eu não posso deixar isso acontecer. Com o tempo a gente aprende, também com pessoas que nos ensinam, que a gente tem que ter os pensamentos sim. O que a gente precisa fazer é ficar meio de fora, meio afastado e perceber quais são os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Como se nós fôssemos telespectadores da nossa mente. E começar a analisar, opa, esse pensamento vem à minha cabeça, eu nunca percebi. Ou esse pensamento, ele me serve. Esse pensamento aqui não me serve. Então a meditação, ela ajuda não só no relaxamento, porque a gente se desprende um pouco do corpo, nosso corpo relaxa, a gente começa a prestar atenção mais naquilo que a gente está pensando. Então a gente tem um relaxamento, isso nos traz um pouco de calma, porque a gente para de pensar, ter que levar o filho para a escola, o que vai fazer no trabalho, a gente para de pensar nas coisas externas e começa a pensar em avaliar os nossos pensamentos. Então a gente começa a ter um pouco mais de contato com aquilo que passa pela nossa cabeça o dia inteiro e que, sei lá, 80%, 70% das vezes a gente não percebe. E que nos faz ter sentimentos e ações que nós não deveríamos ter, muitas das vezes. Essa pluralidade das existências é muito útil e é impossível a gente falar dela sem a gente falar do esquecimento. Muitos pensam, putz, seria legal a gente lembrar do que a gente foi, do que a gente fez. Nesse momento, nesse estágio que nós estamos vivendo, graças a Deus a gente não lembra. Ou a gente lembra muito pouco. Aqueles que são médiums, que têm um pouco mais de contato com as suas outras vidas, para eles tem alguma utilidade. Não é à toa que eles se lembram. Mas para nós, que não somos, é extremamente útil que nós não nos lembremos por diversos motivos. Não é só pelo contato que a gente tem com os nossos familiares, que muitas vezes a gente fez coisas ruins para eles, ou para amigos, ou para conhecidos do trabalho, e não seria legal a gente relembrar de tudo isso. Não seria legal porque iriam voltar sentimentos que nós já tivemos, em outra existência física, e que nos causou muito mal. Causou mal à pessoa, causou mal a nós mesmos. Esse mal que nos causa muitas vezes nos transforma em pessoas perturbadas. No desencarne, muitas vezes, a gente chega do outro lado totalmente perturbado. Quando chega lá, às vezes até piora, por descobrirmos que nós não estamos mais junto daquelas pessoas que nós gostamos,
Isso às vezes faz com que aquela perturbação se evidencie muito mais e até piore. Então o ideal é nós não nos lembrarmos mesmo. Para que a nossa vida aqui, a gente só se preocupe com essa encarnação. E quantos de nós, né? Quantos de nós que não lembra do passado e se arrepende de coisas que nós fizemos? E a gente muitas vezes pensa, puta, eu faria diferente, ou eu agi errado com certas pessoas. Imagina se nós não lembrássemos de todas as outras pessoas, de diversas encarnações que nós prejudicamos. Como seria o nosso arrependimento? Como seria o grau de problemas sentimentais que nós teríamos? Seria muito grande. Nós não iríamos dar conta, na verdade, desse amontoado, desse volume tão grande de arrependimento, de frustração e de tantas outras coisas que passam pela nossa cabeça. Então é imprescindível que nós realmente nos esqueçamos das nossas outras vivências, né? E nos preocupemos apenas com essa. Se essa a gente já reclama que está difícil, se já reclama que a gente, poxa, fez tanta coisa, será que Deus vai nos perdoar? Será que eu vou desencarnar bem? Será que eu vou me recuperar? Será que a gente tem uma ilusão muito grande quando a gente é adolescente, quando a gente está na fase adulta, ali no início da fase adulta, a gente prospecta tanta coisa na nossa vida, a gente programa, né, mentalmente tantas coisas que a gente diz que quer ser. Provavelmente muitas dessas coisas são lembranças de tudo aquilo que nós programamos antes de vir para cá. A gente não sabe disso, mas boa parte é. E quando a gente entende, a gente conhece o Espiritismo, entende muitas coisas, às vezes isso até facilita, por um lado, né, conhecer as leis espirituais, conhecer para que eu estou aqui. Mas, por outro lado, a gente fica pensando, nossa, não fiz nada daquilo que eu deveria ter feito. E isso nos causa, muitas vezes, a frustração e o desânimo. Mas não devemos pensar assim. Sempre a gente pode recomeçar. E, na verdade, um piscar de olhos ou com um estalo de dedos, a gente pode mudar da água para o vinho. Eu sei que isso vai contra o que muitas pessoas pensam, mas é possível sim. Em um dos livros de Kardec, que é intitulado Céu e Inferno, tem um trecho que é dito, Kardec diz que é possível que numa encarnação a gente suba mais do que um degrau. A gente vê muitas vezes pessoas falando o contrário, que é um degrauzinho por vez, andando igual tartaruga. Não é necessário ser assim. A gente pode mudar muitas coisas numa encarnação só, porque para a gente mudar o que a gente tem que mudar não os pensamentos, mas a forma com que a gente entende os pensamentos. É aquilo que eu falei sobre meditação. É estar sempre consciente daquilo que vem na sua mente. Porque nem tudo que vem da nossa mente é nosso. A verdade é essa. Muitas coisas que a gente capta de outras pessoas vêm à nossa mente. Então nós somos antenas, que a gente tanto emite informação como a gente recebe. A gente recebe informação dos espíritos que nos ajudam. A gente recebe informações dos espíritos que tentam nos prejudicar. A gente também recebe informações de toda essa energia mental que circunda o nosso planeta. Tudo que a gente pensa hoje vai ser jogado para essa, a gente chama de psicosfera, é como se fosse uma atmosfera dos pensamentos. Então tudo que a gente pensa, ou seja, o planeta inteiro, tudo que a gente pensa fica ali, circulando para lá e para cá, e muitas vezes a gente capta esses pensamentos. Às vezes são até pensamentos ruins e que a gente pensa assim, nossa, eu nunca teria pensado isso. E a gente se sente mal, a gente pensa, poxa, como é que eu fui pensar uma coisa dessa? Mas grande parte das vezes não são pensamentos nossos. A gente precisa estar atento a isso e não nos preocuparmos. Como eu disse, né, o importante é a gente estar ciente de tudo que está dentro de nós, nos nossos pensamentos, e fazer essa seleção, sermos seletivos daquilo que realmente serve para alguma coisa e daquilo que a gente deveria desconsiderar. Outra coisa que a gente se preocupa muito, né, na existência é com aquele assunto que é muito falado,
A gente pensa que, poxa, eu tô com a minha família e a gente veio para resgatar. A gente precisa romper algumas barreiras a respeito desse assunto. Primeiramente, nem sempre a gente vem com alguém para a gente resgatar alguma dívida. Muitas vezes a gente vem pela afinidade, ou infinidade de idealismo, ou afinidade sentimental, algum tipo de coisa que nos faz querer vir com aquela pessoa que a gente gosta muito dela, ou querer vir com aquela pessoa que gosta de algo que a gente gosta. Na minha vida eu tenho vários amigos até hoje, mas teve épocas da vida que eu tinha mais amizade com pessoas que jogavam vôlei, que era algo que eu fazia na época. Depois eu me tornei taekwondista, né? Comecei a treinar taekwondo, então eu comecei a ter mais amigos que eram do taekwondo. E assim a gente depois começa a trabalhar, começa a ter mais amizades com pessoas que são da sua mesma profissão, não necessariamente da mesma empresa, mas da mesma profissão. Depois você começa a frequentar uma religião e a mesma coisa, você começa a ter mais amizades com as pessoas que são daquela religião. Então, nós sempre escolhemos estar do lado de pessoas que têm os mesmos gostos ou que conversam sobre os mesmos assuntos. Essa é a afinidade. Então a gente vem muitas vezes com pessoas numa encarnação, na mesma família ou no grupo de amizades, porque elas gostam ou têm o mesmo idealismo que nós. E há sim, é verdade, e a gente vê isso muito nos livros, que é o que a gente mais vê, que a gente vem com pessoas para nós aprendermos, né? Ou para nós ressarcirmos os nossos débitos. Mas entendam o seguinte, para Deus não importa se você vai voltar com a mesma pessoa que você prejudicou ou não. Eu sei que parece meio estranho isso, mas realmente não importa. O que importa para Deus é que a gente aprendamos aquilo que é necessário para o nosso engrandecimento, né? Para a nossa evolução. Se vai ser com aquela mesma pessoa ou não, não importa. Mas o tipo de aprendizado aí sim, realmente é o mesmo. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa que prejudicou alguém em determinado tipo de assunto. Eu posso voltar com alguma outra pessoa para aprender aquilo que é necessário. Então, por exemplo, se eu fui uma pessoa que menti muito para uma esposa em uma vida, né, em uma encarnação, na próxima encarnação eu posso vir com uma outra pessoa, não a mesma esposa, mas uma outra, e essa pode ser que minta muito para mim. E algum dia eu vou descobrir. E eu vou descobrir para entender o quão é ruim a gente mentir. O sentimento ruim que a gente tem quando a gente percebe que alguém traiu a nossa confiança. Então, para Deus, o que importa é nós aprendermos isso. Aprender sobre o assunto. Aprender que aquilo é errado. E não se vai ser com a mesma pessoa. Mesmo porque, imagina, a gente sabe que a gente desencarna e pessoas da nossa família, grande parte das vezes não vai desencarnar na mesma época, a não ser quando é um desencarne coletivo, um acidente, enfim. Quando a gente desencarna, primeiramente a gente não sabe para onde nós vamos. Como eu já falei, a gente procura afinidade. Pode ser que eu desencarne aqui no Brasil e eu vá para um lugar lá nos Estados Unidos ou lá na Alemanha, posso ir para uma colônia que está em outro país. Por afinidade, pode ser que lá estejam meus melhores amigos, ou as pessoas que eu mais amo, ou as pessoas que combinam com aquilo que eu penso. Né? A gente ouve muitas vezes falar no Nosso Lar, né? Que é o título de um livro de André Luiz, e a gente muitos assistiram o filme, a gente acha bonito e a gente ouve falar, né, que o Nosso Lar está posicionado na cidade, em cima da cidade do Rio de Janeiro. Geograficamente não é exatamente isso, mas é só para a gente ter uma noção. Então a gente sempre pensa, poxa, eu vou desencarnar, estou em São Paulo, então eu vou para um local em São Paulo, né, no mundo espiritual, mas não é assim, nem sempre é assim. Nós podemos ir para outros lugares. E então a gente vai ter desencontros. Vai ter desencontros com aquelas pessoas que foram da nossa mesma família. Além disso, tem pessoas que ficam 100 anos no mundo espiritual, 500 anos no mundo espiritual, dependendo daquilo que elas precisam aprender, dependendo daquilo que elas precisam se recuperar, né? A gente pode chegar do outro lado tão atormentado
E pode ser que a gente fique anos nos tratando com psicólogos e com outros métodos. E aquela pessoa que era da nossa família, que talvez a gente tenha, por exemplo, prejudicado, está num estágio muito mais avançado e já tem encarnado. Então, vamos pensar com um pouquinho de lógica. Eu não vou poder, para que eu possa ressarcir meu débito com ela, se isso realmente, né, fosse assim, para que eu pudesse ressarcir minha dívida com ela, eu teria que esperar a encarnação inteira dela, e eu vou ficar no mundo espiritual, lá de braços cruzados, esperando. Aí ela vai desencarnar, ela vai ficar mais uma temporada no mundo espiritual, para depois eu ter que encarnar com ela. Então seria muito tempo perdido. Isso é uma hipótese. Existem várias outras hipóteses de pessoas, por exemplo, que desencarnam e vão para regiões de sofrimento, e a gente vai ficar ali, né, em outro local, e a gente também não pode ficar esperando, aguardando aquela pessoa. Ou nós podemos ir para regiões de sofrimento, e aquela pessoa que nós precisamos, né, em tese, precisaríamos ressarcir as nossas dívidas, elas também não podem ficar esperando, né, o nosso acordar, a nossa boa vontade, o nosso arrependimento para que a gente seja resgatado, e depois disso a gente vai ter que se recuperar. Então, vamos esquecer sobre isso. E é uma coisa até boa da gente pensar, não olhar para a nossa família como se fossem propensos inimigos ou ex-inimigos e pensar assim, poxa, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser melhor que essa pessoa, cuidar melhor da pessoa ou tratar melhor, porque eu posso ter prejudicado outra encarnação. Não devemos pensar assim, porque senão a gente não vai fazer do nosso coração, não vai ser algo espontâneo. Não sei se vocês perceberam o barulho. Eu estou agora 5h30 da manhã, gravando esse vídeo para vocês. Eu precisei acordar às 4 e me arrumar, tudo, tomar um banho para poder gravar esse vídeo para vocês. Eu fiz isso nesse horário porque eu moro na frente de uma rua que ela é saída para uma estrada, saída para um outro município. Então passa carro o tempo todo, e vocês, não sei se vocês perceberam, mas passou um caminhão aqui. Então eu tentei gravar esse vídeo em outros dias, durante o dia ou na parte da manhã, mas não dava, é muito barulho. Então, me desculpem, né, se isso incomodou, mas estaria incomodando muito mais se eu tivesse gravado o vídeo em outro horário. Mas enfim, acho que deu pra gente assimilar um pouquinho, né, a conversa de hoje. A pluralidade das existências é algo muito útil para nós, para o nosso esquecimento, para nós começarmos do zero, né? Quantas vezes a gente não pensa, puxa, eu gostaria de voltar no início, eu gostaria de poder voltar atrás na minha vida e fazer tudo diferente. E aí é exatamente isso que acontece toda vez que a gente encarna. É uma dádiva, é um presente que a gente tem, da gente poder recomeçar. Tá, Marco, mas pô, já recomecei, tá, recomeça de novo. Ah, mas eu vou ter que esperar encarnar? Não, recomeça agora de novo. A gente pode recomeçar, como o Chico Xavier já falou, a gente vê frases no WhatsApp, no Facebook a respeito disso, que a gente pode fazer um novo recomeço. Para Deus não importa quando é o recomeço. Não é como se fosse um jogo de videogame que a gente está lá e a gente perdeu muita energia na nossa vida ou perdeu muitos pontos e a gente pensa, eu não vou até o final, deixa eu desligar o jogo e começar de novo e aí eu vou fazer tudo diferente, ganhar muito mais pontos e ter muito mais energia. Não é assim que funciona. Para Deus nada disso importa. Para Deus importa o nosso despertar, que pode ser hoje, agora. E a partir de agora, começar a fazer tudo diferente. E por mais que a gente não acredite, vocês verão que com o tempo, tudo ao seu redor vai mudar. As pessoas vão ver vão notar que você mudou, não porque você vai falar para elas, mas elas vão perceber que vocês estão agindo diferente, ou que agora certos assuntos não interessam mais a vocês, agora são outros assuntos mais edificantes, né? Que é uma palavra estranha, mas significa... eu também tive essa dúvida, não sei se algum de vocês tem. Edificante é a gente aprender coisas que vão nos tornar pessoas melhores, que vão tornar-nos pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais evoluídas. Enfim, é isso. Bom, para a gente encerrar, eu convido a vocês, aqueles que quiserem fechar os olhos, a gente fazer
uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo com o nosso planeta. Lembrarmos que tudo isso está programado, que a gente não deve se desesperar. Mas não é por isso, não é porque está programado, não é porque os anjos, os nossos anjos da guarda, os mentores, não é por causa disso que nós devemos deixar tudo na mão deles. Nós precisamos fazer a nossa parte com pensamentos positivos, com ações positivas, porque eles se aproveitam dessas energias, como eu disse mais cedo. Tudo que a gente pensa fica rodeando o nosso planeta e eles precisam dessas energias positivas, nossa, para que eles possam atuar e possam tentar melhorar aquilo que está acontecendo. Não vamos nos esquecer apenas por achar que Deus está tomando conta de tudo. Não vamos nos esquecer daquelas pessoas que estão nos hospitais, sofrendo. E eu não estou falando apenas dessa pandemia, estou falando de todos os outros, que estão lá às vezes por doenças até piores. Vamos nos lembrar daqueles que estão nos asilos, sozinhos, muitas vezes esperando seus filhos virem visitar, filhos esses que já não existem mais ou que os abandonaram, mas essas pessoas ficam o tempo todo, a gente vai fazer visita nos asilos, e a gente para conversar com essas pessoas, elas falam, eu estou esperando meu filho chegar, ele vem me visitar hoje. A gente olha para as pessoas que trabalham nos asilos e elas fazem aquela cara de tristeza, ou elas acenam negativamente para a gente entender que são pessoas que nunca são visitadas. Vamos nos lembrar daquelas crianças que foram abandonadas e que hoje se encontram em orfanatos, daqueles que estão nas ruas, passando frio, passando fome, de tantos outros que estão em outros países, em guerra. Eu não vou citar nomes, mas existem vários, a gente pensa que não, mas existem, segundo alguns levantamentos, mais de 80 países em guerras hoje, ou às vezes é uma guerra entre países, ou uma guerra civil, uma guerra entre eles mesmos, principalmente na África, mas a gente tem no Oriente Médio também. Vamos nos lembrar de todos aqueles que por algum motivo estão em dificuldades, estão em depressão, estão em tristezas muito agudas, muito profundas. Aqueles que estão com a mente em desespero, em perturbações, ou com a mente muito acelerada, um ritmo que faz com que elas não consigam se dar conta dos acontecimentos, não consigam gerenciar melhor a sua vida, gerenciar melhor o seu emprego, a sua família, os seus relacionamentos. Enfim, não vamos nos esquecer de todas essas pessoas, não vamos nos esquecer dos outros reinos da criação, dos animais, das plantas. Nós estamos aqui para ensiná-los, para cuidar deles. E não vamos nos esquecer de nós mesmos. Tudo começa dentro de nós. Não adianta nós queremos fazer o bem se nós não soubermos o que é o bem, ou se nós não estivermos fazendo o bem para nós mesmos. E como disse no início, que se nós formos pensar de forma um pouco mais correta, nós só temos uma existência como vida realmente, Todos nós sabemos que nós não morremos de verdade. Então, se nós todos temos apenas uma existência e não morremos de verdade, nesse momento vamos pensar naqueles que já se foram para outra dimensão, nossos parentes, nossos amigos e muitos que nós nunca conhecemos, mas que estão em regiões de sofrimento, ou que já foram resgatados, mas estão ainda em perturbação, nem sabem que desencarnaram. Vamos dedicar um pouquinho das nossas energias para todos eles também, que precisam muito de nós. E assim, a gente encerra a nossa conversa de hoje, com muita felicidade. Eu vou começar o dia, Falei que era 5h30 da manhã. Vocês vão finalizar o dia de vocês e espero que vocês finalizem com uma meditação,
ou com reflexões, né? Tenta deixar o celular ali de lado por um momento, coloca ali no mudo, né? No silencioso, um tempinho antes de dormir e tentem relaxar, tentem pensar um pouquinho em coisas boas, esquecer um pouquinho dessas dificuldades que nós estamos passando nesse momento. Tenta colocar uma musiquinha calma, não precisa ser uma música clássica, a gente tem músicas românticas, músicas que nos acalmam de alguma forma, em diversos gêneros musicais, até no rock que muita gente não gosta e que eu adoro. Tem muitas baladinhas, tem muitas músicas que nos acalmam e que nos preparam para o nosso relaxamento e para o nosso sono. Né? Muitos dos lugares para onde a gente vai depois que a gente dorme, isso é chamado de desdobramento, ou em outras religiões chamado de viagem astral. Muitos desses lugares dependem do clima que a nossa mente está naquele momento em que a gente vai dormir. Então vamos dormir abraçadinhos com as pessoas que nós amamos, vamos dormir abraçados com a espiritualidade, com o nosso sentimento de espiritualidade, abraçados com os nossos amigos espirituais, fazer uma oração, pedir para que o nosso anjo da guarda venha nos buscar e nos levar para lugares em que a gente vai, sei lá, assistir uma palestra, vai aprender, ou que simplesmente a gente, quem sabe, né, a gente já tem a condição de ajudar no mundo espiritual, que a gente vá para esses lugares para ajudar os nossos amigos espirituais naquilo que eles precisam. Ok, pessoal? Fico feliz de poder ter tido essa conversa com vocês. E até a próxima, eu não sei, não me lembro agora qual vai ser a próxima vez que eu vou ter essa conversa com vocês. Agora foi março, acho que em junho, julho, eu não me lembro, tem que ver a escala depois. Mas fico muito feliz de ter podido, mesmo à distância, passar o pouquinho que eu sei, o recadinho para vocês. Espero que isso faça diferença na vida de todos vocês. Obrigado pela atenção. Não sei quantos minutos eu fiquei aqui. Espero que não tenha importunado muito a vida de vocês, não tenha interrompido tanto a vida de vocês aí nas tarefas que vocês têm aí diárias. Um abraço a todos, fiquem com Deus.